Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Bem-vindos todos ao canal Degustação Teológica. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que ainda vai se inscrever, peço que o faça, ok? Bom, eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade, em Caieiras. Sou também teólogo de formação. E esse é um canal que oferece várias porções de teologia, seja ensino bíblico, seja conteúdo histórico, cultural, ou até mesmo quando nós falamos de aspectos políticos, econômicos, sociais, do cotidiano da vida humana, mas sempre na cosmovisão cristã, evangélica, ortodoxa, conservadora. Tá bom? É assim que a gente vê aqui as coisas. Bom, e o vídeo de hoje é uma pregação, que eu fiz na Igreja Batista Fraternidade, agora no mês de janeiro, em 2025, e nós estamos colocando aqui a imagem. Ela ainda deixa a desejar, queridos, tá? Porque nosso vídeo, nossa câmera lá, ela é de longe, então ela capta bem longe, E aí quando eu aproximo a imagem, ela dá essa distorção que você vai ver daqui a pouco, Então não fica muito límpido, muito claro. Peço que você não se preocupe com isso. Eu gostaria muito que você focasse na palavra, na mensagem. Que você ouvisse aquilo que está sendo pregado para sua edificação, ok? E tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. E o assunto hoje é um assunto importante. A questão sobre o discipulado. O discipulado além da religiosidade. Discipulado além da religiosidade. Tem muita gente que é apenas religioso, mas não teve um verdadeiro encontro com Cristo, e tem sido negligenciado, a sua vida, tem sido negligenciado aspectos em sua vida, tem sido negligenciado aspectos importantes, sobre aquilo que se trata de um verdadeiro discípulo, Então a pessoa passa a ser apenas uma religiosa, frequentadora de igreja, sem na verdade viver o evangelho, que é o chamado para o discipulado. E aí, baseado nas palavras do Senhor Jesus, na proposta de Jesus para o seu chamado ao evangelho, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo compreendeu, compreendeu esse evangelho. Não só ele, como outros discípulos. Então peço que você fique até o fim do vídeo e assista completo, tá bom? Bora pro vídeo. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23. Isso, a gente já vai ler. Mas antes da leitura, eu quero dizer para a igreja, para todos nós aqui, que Jesus, ele quer discípulos. E discípulos é diferente de frequentadores de igreja. A gente sabe disso, Tem gente que pode vir numa igreja religiosamente todos os cultos e ainda assim não ser discípulo de Jesus. Não ser discípulo de Jesus. E Jesus nos chamou para um discipulado. Ou seja, o mestre segue o caminho, ensinando coisas, e aqueles que querem com ele se dispõem a acompanhá-lo na jornada, reproduzindo o que o mestre faz. Ele reproduz o que o mestre faz. Ele está aprendendo a fazer o que o mestre faz. Isso é discipulado. Tem até um livro antigo, é um best-seller, virou até filme.
cujo título é Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? E a pessoa, o personagem, toda hora que ele vai fazer alguma coisa, antes de ele fazer, ele fala, peraí, nesse caso, o que Jesus faria? Ele sempre pergunta. Porque aí ele percebe que tem coisa que Jesus não faria como ele. E aí a ideia é, eu tenho que fazer como Jesus. E isso é um desafio. E numa das pregações aqui, nós falamos que Jesus te chamará a desafios. É o desafio que te faz crescer. É colocar você em situações que você precisa exercer sua fé, que faz você crescer. Não é? Às vezes é o confronto da palavra de Deus em relação a nós que nos faz crescer. E o Senhor Jesus, ele segue lançando desafios. E eu quero falar hoje, nessa manhã, de novo, sobre mais alguns desafios que Jesus propõe. E aí ele coloca condições para que as pessoas possam ser seus discípulos. Né? E é interessante porque algumas pessoas hoje pregam um Jesus que não é o Jesus bíblico. Se nós queremos conhecer Jesus de verdade, nós precisamos olhar para as Escrituras e encontrar as palavras de Jesus nas Escrituras e não fora delas. Nós precisamos encontrar, tanto nos evangelhos, quando o próprio Jesus está falando, como também nas cartas dos apóstolos, no Novo Testamento, quando eles têm a incumbência, como discípulos de Jesus, de ensinar aquilo que o Mestre Jesus ensinou para eles. E aqui nós encontramos um Cristo verdadeiro, real, que está inclusive ressurreto, ressuscitado, vivo no nosso meio nessa manhã. Como nós cantamos aqui, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Amém? Obrigado, irmão, Deus abençoe. E aí, a gente vai ver então a condição que Jesus coloca se alguém quiser ir após Ele. Olha o texto, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23, Jesus diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, ou seja, diariamente, né? Tome a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a vida por minha causa, esse a salvará. Do que adianta, olha isso que Jesus diz, do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Algumas traduções dizem perder a sua alma, né? Pois quem se envergonhar, agora é isso, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dessa pessoa, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém? Palavras de Jesus. E essas palavras de Jesus não é só para aquele tempo. São palavras atemporais. Elas continuam vivas, falando conosco hoje. É uma ordenança para seus discípulos. Não apenas no século I, mas para todos os séculos até a sua vinda, até a sua gloriosa volta. E aí o que é interessante é porque Jesus, ele diz: você quer vir comigo? Então vai tirando o seu cavalinho da chuva. Essa expressão, não sei nem de onde surgiu, vai tirando o seu cavalinho da chuva. Eu vou pesquisar isso, pastor Vioto, porque eu falo e não sei o que é, né? Vai tirando o seu cavalinho da chuva. Depois eu vou pesquisar, a gente põe no grupo, tá? Para ver o que é isso. Mas é uma expressão dizendo o seguinte: você não vai fazer o que você quer. Se você quiser fazer o que você quer da tua vida, não podemos andar juntos.
Jesus coloca essa condição. E quando alguém não entende a proposta de Jesus, ele quer andar com Jesus, vivendo a vida dele do jeito que ele quer, e Jesus está dizendo negativo. Não. Se alguém quiser vir após mim, você tem que aprender a renunciar-se, a negar-se a si mesmo. Você tem que pegar a cruz, volta lá no versículo 23, por favor. Você tem que pegar a tua cruz, olha só, e seguir-me. E por que Jesus, a gente sempre fala isso, por que Jesus está falando pegar a cruz? Porque nela você mata a tua velha criatura, a tua velha natureza. Aquela natureza antes da conversão, antes de alguém ter um encontro real com Jesus, real, sentir Jesus na sua alma, abraçar Jesus, sentir-se abraçado por Cristo, sentir uma obra do Espírito Santo gostosa dentro dela. Essa pessoa, ela percebe que ela agora não é mais a mesma. E ela não se sente mais bem pensando como ela era. Eu coloquei no grupo, eu não sei se vocês viram, no Instagram, tem um funkeiro famoso que estava fazendo sucesso com funk. E aí, agora, saiu em vários jornais isso, né? Assim, não Rede Globo, claro, mas saiu em outros jornais. E tá rolando, tá bombando na internet. Depois você entra lá e dá uma olhada que você vai, acho que vai ver. Ele chega, ele faz o show, termina o show, ele fala, galera, eu preciso falar algo no palco, assim, ó. Esse foi o meu último show para vocês. Daí ele fala, e eu vou explicar por quê. Aí ele fala, porque agora eu não sou mais o mesmo. E aí ele pega um cartaz que ele levou para o show pronto, um cartaz enorme escrito assim, isso, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Eu comecei a chorar no vídeo, você acredita? Ele ergueu para a plateia e disse, porque agora não é mais a minha vontade, ó, que nós estamos lendo aqui. Agora o velho funkeiro morreu. Aquele cara que vinha aqui, falava palavrão, fazia show, falava as coisas, acabou para ele. Agora eu nasci de novo para Deus, eu sou outra pessoa agora. Não vivo mais eu, agora Cristo é que vive em mim. Foi meu último show, porque eu entendi que quero ser, eu decidi ser discípulo dele. E ele disse, se alguém quiser vir comigo, não ficará mais do mesmo jeito. Ele mudará, ele será transformado para uma vida nova, negará a si mesmo, suas próprias vontades, pegará a cruz para matar aquela velha pessoa, para nascer uma nova pessoa, e aí sim, andar com Jesus para sempre. Acredito que foi aquilo que nós fizemos. Ou pelo menos o que devemos fazer. Eu e você. Porque o mestre ainda está chamando. O mestre ainda está andando e chamando. Ei, venham comigo. E aprenda a negar-se a si mesmo. E lá no versículo 26, coloca para a gente, por favor, versículo 26... Ele vai dizer, pois quem se envergonhar, olha isso, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Ele está falando, eu me envergonharei dessa pessoa quando vier na sua glória, quando eu vier na minha glória, na glória do meu Pai e dos santos anjos, porque Jesus vai voltar. Ele prometeu que voltará e vai voltar. E as profecias estão se cumprindo. Ele voltará. Ainda que alguém fale, você não tem vergonha, pastor, de ficar falando que esse mundo vai ter um fim. Você não tem vergonha de falar para as pessoas que uma hora o céu vai se abrir, o Cristo vai descer. Não é meio mítico isso, não. Isso não parece meio história do unicórnio, não, sabe por quê? Porque foi ele que falou, e eu não me envergonho dele e nem das palavras dele. Eu só estou repetindo o que o meu mestre disse. Porque eu escolhi negar a minha própria razão, eu decidi negar os meus próprios conceitos para abraçar em minha vida os conceitos de Deus.
Amém? E quer saber, eu me alegro mesmo que ele há de voltar. Porque ele prometeu um reino novo, uma vida nova, que não haverá mais injustiça nem dor no futuro para toda a eternidade. Sim, eu quero a volta do Senhor Jesus. Amém? Mas aí ele disse, agora aquele que a vida inteira me negou, a vida inteira se envergonhou das minhas palavras. Eu lembro que nos anos... a gente que é mais antigo, não tanto, né? Mais ou menos. A gente não é tão antigo assim, vai. Mas a gente pegou, né, pastor Vioto, uma época, o Dino, né, irmão Flaviano, irmão Cícero, né? Nós pegamos uma época aí de que as pessoas, às vezes a gente ficava com um pouco de vergonha de adolescente pegar a Bíblia e ir para a igreja, porque as pessoas ficavam zoando. Entendeu? A gente ficava ouvindo assim, crente não pode beijar, crente não pode jogar bola, crente não pode fazer isso. Tudo bem que era uma ignorância da religião, tá? A jogar bola, né? Jogar bola, entrar... Tem igreja que até hoje não vai na praia, né? Os irmãos falam que não pode ir na praia. Tem umas igrejas rígidas, é verdade. É lógico que isso é um conceito religioso, não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Mas isso, muitas vezes, lá atrás, lá nos anos 70, anos 80, mexia com a nossa cabeça. E, na verdade, a gente nem tinha vergonha de Jesus, né? A gente tinha vergonha daquilo que a religião tinha plantado na gente, né? E aí as pessoas falavam, Bíblia aí, né? Chegou a Bíblia, né? Porque o cara andava com a Bíblia, né? E hoje eu fico feliz, que hoje a gente já está mais tranquilo, né? Todo mundo anda com uma Bíblia, todo mundo tem uma Bíblia no celular, todo mundo... Hoje, assim, graças a Deus, a gente está mais à vontade para falar de Cristo. A gente está mais... Até porque o número de evangélicos cresceu no Brasil, né? O número de evangélicos, o cristianismo cresceu, né? Hoje a Igreja Católica já fala mais da Bíblia também. Então a gente está um pouco num ambiente, nesse sentido, mais tranquilo. Mas ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, também tem aumentado, mesmo no meio da igreja, um monte de coisa que não tem nada a ver com Jesus, né? Os escândalos pastorais têm aumentado. Na verdade, as vergonhas. Tem aumentado o número de caloteiro aplicando golpe em igreja. Tem aumentado o número de pessoas indo para o terceiro casamento. Entendeu? Pessoas que estão desvalorizando família. E às vezes, assim, dentro da igreja. E ao mesmo tempo que você está mais tranquilo para falar do evangelho, parece que está mais difícil para viver o evangelho. Né? E aí eu oro a Deus pedindo graça e misericórdia para que a gente possa verdadeiramente entender que seguir Jesus vai além de seguir uma igreja. Viver com Cristo é diariamente você afastar-se do pecado, afastar-se das coisas que não agradam a Deus. Nos meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Olha, será que todos nós estamos querendo ser discípulos de Jesus? Se a resposta é sim, será que a gente consegue ouvir Jesus dizendo, então, se você quer mesmo vir, tem certeza? Ele está perguntando, tem certeza que você quer vir comigo? Tenho certeza, mestre, eu tenho certeza, eu nunca tive tanta certeza em minha vida. Então, para vir comigo, eu tenho uma condição. É uma condição. Só é possível vir comigo se você aprender a negar-se a si mesmo, renunciar-se, matar tua velha natureza todos os dias e aprender a não se envergonhar das minhas palavras e nem de mim. E quando alguém falar assim, por que você fez isso? Por que você ouviu isso daquela pessoa e ficou quieto e não retrucou? A gente sempre fala isso aqui, né? Você podia ter falado um monte na cara dela, porque ela falou para você. Por que você se calou? Por que você não foi para briga? Briga. Aí você fala, porque eu sou de Cristo. Porque eu sou de Cristo.
E Cristo, meu mestre, disse para eu não fazer desse jeito. Pessoa, você fala na cara da pessoa, porque eu sou de Cristo. Não é assim, ó. Ai, porque não quero. Não, não é porque eu não quero, não, irmão. Na verdade, eu quero. Eu quero quebrar a cara dele. Na verdade. Mas eu renunciei a essa minha vontade, porque Cristo disse para eu fazer diferente. E eu não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Tá bom? Então é mais ou menos isso, a gente ter coragem de dizer, tá bom, Senhor, eu vou lá e toda vez que eu for fazer algo que não tem nada a ver com o Senhor, que eu sei que o Senhor não gosta, que eu sei que o Senhor não se agrada, eu vou lembrar, opa, eu disse que eu iria com Ele, e disse que mataria aquela velha natureza, e disse que eu também iria renunciar a mim mesmo, minhas vontades, e disse que também eu não me envergonharia do nome dele. Então não tenho vergonha de dizer que eu sou o que sou, porque sou um discípulo de Cristo, não porque sou bom, não porque sou melhor que ninguém, mas porque Cristo é o meu mestre. Amém? Essa história, crente acha que é melhor. Não, melhor é nosso mestre. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que religioso nenhum, mas o meu mestre é melhor que todos. Nós cantamos aqui que diante do nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar diante dele. No nome dele, toda língua há de confessar que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E sabe quando ele voltar? Sabe quando ele voltar? E aí eu não me envergonho do evangelho que eu estou pregando, irmãos. E eu falo isso com convicção. Quando Jesus voltar, sabe o ateu? Ele vai ter que se inclinar e dizer, realmente, Jesus existe, é Deus e é o Senhor. Não vai ter jeito. Outras pessoas que não criam em Jesus, não, eu sou de outra religião, não sigo Jesus, naquele dia vai ter que falar, caramba, era de verdade, Ele mesmo é o único Senhor da glória, Rei dos reis. Não vai ter jeito. Hoje todo mundo pode negar o que quiser, mas quando Jesus voltar, não haverá mais diferença nenhuma em lugar nenhum. Ele vai se estabelecer como o único Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, meus irmãos? Mas a gente então não vai se envergonhar do nome dele. E é interessante porque o apóstolo Paulo, e eu vou finalizar com a carta de Gálatas. Ele é um exemplo de discípulo, muitos outros fizeram isso, mas Paulo é um exemplo. Que ele entendeu, essas palavras que nós lemos de Jesus, ele viveu. Ele viveu essas palavras, esses ensinamentos do Senhor Jesus. Olha só, coloca para a gente Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 19. Gálatas 2,19. Olha o que Paulo está falando, ó. Porque eu, mediante a própria lei, ali lei mosaica, eu morri para a lei. Ele está falando assim, aquilo que eu vivia como um fariseu, como um religioso, acabou para mim. Eu morri para isso aí. Eu morri, aquele Paulo, aquele velho Paulo, que falava de Deus e ao mesmo tempo pegava pedra para atacar na cabeça dos outros. O mesmo Paulo que perseguia pessoas, que jogava pessoas na cadeia, o mesmo Paulo era o religioso ruim, o religioso mau, era o religioso que não tinha misericórdia, não tinha amor. Ele diz, por esse tipo de interpretação da lei, esse tipo de obras da lei, eu já morri. Olha isso, ele está falando, eu morri. A fim de viver para Deus verdadeiramente. E estou o quê? Crucificado com Cristo. Próximo versículo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? E é interessante nesse versículo, irmãos, irmãs, porque é exatamente isso. A pergunta que eu faço é, se você é um discípulo de Jesus, o que tem que morrer na tua vida? Qual é a atitude que hoje você precisa matar? O que você aí na tua mente sabe que talvez é algo que é incompatível
com ser de Cristo. E sabe o que é o mais triste? Que muitas pessoas dizem, não, eu não tenho essa condição. Eu deixo Cristo para viver do jeito que sou. Se Deus tiver que aceitar, vai aceitar eu assim mesmo. Não, não vai, querido, desculpe. Porque Cristo disse, se alguém quiser realmente vir comigo, não é Cristo que tem que se adaptar. Não é Cristo que tem que renunciar. Quem tem que se adaptar a Ele e renunciar a nós mesmos somos nós. Está entendendo? Então o convite de Deus é, eu quero todos, eu amo todos, eu tenho perdão para todos, eu tenho graça para todos, eu tenho amor por todos. Mas eu coloco uma condição, vocês precisam matar a velha natureza. Vocês precisam matar as velhas atitudes que não são compatíveis com o Evangelho. Amém? E capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 24. Olha o que Paulo diz lá. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne. A carne são a nossa natureza humana, né? E com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Então, essa mensagem desta manhã, nós vamos tomar Santa Ceia. É uma mensagem para lembrar a gente de que nós temos uma condição para seguirmos a Cristo. E aí, eu vou dizer para os irmãos que o apóstolo Paulo entendeu. Porque quando Cristo falou assim, ó, tem que negar a si mesmo. E aí tem que pegar a cruz e morrer nela. Paulo entendeu e disse, então beleza. O velho Paulo está crucificado. Já era o velho Paulo. Morreu. Acabou o velho Paulo. E agora quem vive é o Paulo novo, cujo Cristo é o seu mestre. É o seu Senhor. E Paulo ele está aqui dizendo, as minhas paixões, as paixões de todos os cristãos que decidiram andar com Jesus, essas vontades, desejos, impulsos, foram crucificados naquela cruz. E eu quero já fazer uma oração agora, porque João capítulo 6, irmãos, nós vemos um confronto. Não é com Paulo, agora é com Pedro e com os discípulos. Só para finalizar, põe aí, vai, João 6. Não ia pôr não, mas põe, vai. João capítulo 6. Ontem eu citava esse texto. João capítulo 6, versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12 apóstolos, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Ó, vai chegar uma hora que uma pregação vai te confrontar. Confrontar mesmo. Bater, sabe aquela pregação que você sentiu como se tivesse pegado uma madeira e dado nas suas costas. A ponto de você falar, ui! Né? Dureza! Dureza! Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Jesus começou a pregar um discurso complexo, difícil de entender. Jesus pregou, e outra, foi uma pregação longa. Os caras já estavam cansados de ouvir. Jesus, hein? Jesus. Eu estou falando do Senhor Jesus. E aí ele está falando, quem não come da minha carne, quem não beber do meu sangue, lógico que era de forma simbólica, mas ele dizia, não pode ter vida.
Você pode se alimentar de várias coisas, de alegrias passageiras. É isso que Jesus estava falando. Se fosse trazer para hoje, é isso que ele estava falando. Você pode se alimentar de tudo desse mundo, mas nada vai alimentar a tua alma. Jesus está dizendo, só eu alimento a tua alma. Só eu. Só eu posso preencher o vazio dentro de você. Aí ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come de mim jamais terá fome. Quem come da minha carne tem vida. Quem não come da minha carne não tem vida. Quem bebe do meu sangue tem vida. Quem não bebe do meu sangue não tem vida. A pregação dos versículos anteriores é isso que Jesus está falando. Os homens começaram a olhar e falar, que é isso? Que absurdo, que mensagem difícil. Bora, bora galera. E começaram, bora gente. Embora. Foram embora. Jesus viu a turma ir embora, virou para os 12 apóstolos e falou, ó, já aproveita. Se vocês quiserem, vaza. É interessante que você vê na Bíblia inteira Jesus chamando os discípulos. Ele passou e falou assim, Pedro, vem me segue. Pedro seguiu. Ele passou e falou assim, fulano, vem me segue. Tiago, vem me segue. João, vem me segue. Vem me segue. Pessoal, vamos embora, vamos seguir ele. Só que nesse dia Jesus não fala, fica comigo. Jesus faz o contrário. Se quiser, pode ir. Que tipo de pregação seria se Jesus chegasse hoje e falasse, ó gente, quem não quer pode ir, ó. Bora, fique à vontade. Você não se sentiria, que é isso, está me enxotando? Você tá me enxotando? Os discípulos, os outros foram, você que está me expulsando a gente também? Eles poderiam falar isso, mas eles entenderam tanto quem era Jesus, compreenderam quem era Jesus, que Pedro levanta e fala, mas nós vamos para onde? Você quer que a gente vá para onde? Ontem eu comentava sobre esse texto. Você quer que a gente vá para onde? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos e irmãs, eu não sei como está sendo sua experiência de fé. Eu não sei como tem sido ser um cristão até aqui. Eu não sei se tem sido fácil ou tem sido difícil para você. Eu não sei se tem sido legal ou meio chato ser cristão para você. Mas uma coisa eu quero te afirmar. Não tem para onde ir, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Você não tem outro lugar para ir. A resposta é com Cristo ou com Cristo. Ou então, talvez, com Cristo. E caso você queira com Cristo também, porque não tem outra opção. Amém? E então fica aqui essa palavra para essa manhã. Nós vamos participar da ceia. E que eu e você possamos dizer ao Senhor, ajuda-me a ser um discípulo. Ajuda-me a matar, renunciar minhas paixões, desejos, vontades, minhas ideias malucas, que às vezes eu tenho mesmo. E se eu perguntasse aqui, ninguém aí tem ideia maluca de vez em quando? Se alguém levantar, pastor, eu não tenho. Eu sou uma pessoa que tem uma mente assim, totalmente santificada, nunca tenho ideia maluca. Eu vou te aplaudir e falar, cara, pelo amor de Deus, parabéns. Eu vou passar a mão em você, me dá-me um pouco dessa unção. Eu vou passar a mão ainda, dá-me. Porque eu sou pastor da igreja e eu tenho umas ideias malucas. Às vezes. E aí eu tenho que falar, Senhor, que ideia maluca é essa? Aí eu imagino olhando para o céu, Jesus falando assim, ó. Ideia maluca mesmo, hein? Aí, perdoa aí, Senhor, não devia nem ter pensado. Ele falou, não, beleza, te perdoo. Está perdoado. E assim a gente vai renunciando diariamente às nossas ideias malucas. Nossos comportamentos compulsivos, impulsivos e etc. E Deus vai nos dando graça. Amém? E uma palavra é que o Senhor nos sustente. Amém? A minha oração é essa. Senhor, eu estou segurando na tua mão. Mas se um dia eu começar a abrir a mão para te soltar, segura bem firme o Senhor nas minhas. E não me deixa cair. Vamos orar pedindo a Deus essa graça?